Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo, continuação dos estudos aqui do canal. Agora vamos falar de Mateus capítulo 4. Nós sabemos que temos cópias, das quais existem somente em códices, mas não realmente nos papiros mais antigos e mais datados, né? Portanto, como demonstramos nos outros estudos com relação também a Jerônimo, né, de Eusébio, de Cesareia, em muitas passagens eles admitem que houve omissão ou que houve algum tipo de adulteração com relação ao repasse das escrituras, como demonstraremos em algumas declarações deles para os papas aqui neste vídeo. Portanto, mais uma vez fundamentando a questão de que de fato houve uma proposital e um viés inclinado, né, inclinado ali para uma narrativa imperialista romana e não de fato para trazer a luz pura e santa, sem mácula do Evangelho, né? Porque como sabemos, é basilado isso, que a verdadeira Bíblia está em nossos corações, como diz Romanos capítulo 2, verso 14 ao 16, em 2 Coríntios capítulo 3, 3 ao 6. Se nós conferirmos lá, vai dizer basicamente que os gentios já tinham lei de fábrica no coração do Pai desde o princípio, não necessitando que ninguém os ensine de nada escrito em tábuas como os judeus, enquanto os judeus não seriam justificados, os gentios sim, porque já faziam o que era natural da lei, né? Com a consciência os acusando de noite do correto e do errado. Já em Coríntios, quando nós lemos, lá diz que o Pai escreve no coração, espiritualmente dentro de nós, e não em tábuas de pedra, como nos 10 mandamentos, e nem mesmo em tinta, como no Novo Testamento, ou na tradição que posteriormente se escreveu-se em tinta, certo? Então, com essa fundamentação das verdadeiras escrituras e essa margem que nós lemos aqui, nós trazemos realmente à luz dos últimos dias. Quando tratamos também das palavras de Cristo, se nós conferirmos, a lei que ele veio cobrar e reclamar é a lei espiritual, como demonstrarei basicamente em Mateus 5, que falaremos em outro vídeo, e demais outros, né, se Deus quiser isso, para esmiuçar ainda mais a questão. Agora, voltando ao cerne do assunto, também é importante nós compreendermos que os códigos são uma compilação de livros ou de leituras de cópias de livros montadas em diversos lugares por religiosos e, na maioria das vezes, pela própria igreja, né? Que nós temos o alexandrino, nós temos os três principais, além de outros demais. Agora, voltando a falar de Jerônimo, né, de Eusébio, vamos demonstrar aqui algumas declarações para fundamentar ainda mais a nossa questão. Então, vemos que Jerônimo ele critica o luxo e a hipocrisia da parte do clero romano. Ele declara: vejo muitos construindo igrejas, mas nem negligenciando os pobres. Eusébio Cesareia. Então, nós vemos muitas críticas, né? Agora, sobre as declarações em si. Então vamos lá. Jerônimo explica que muitos manuscritos latinos divergem entre si e que revisão geraria críticas. Uma das passagens mais citadas é: tu me obrigas a fazer uma nova obra de uma velha, e senta-me como árbitro entre os exemplares das escrituras que estão dispersos por todo o mundo, e porque diferem entre si, decidir quais concordam com a verdade grega. Então veja que isso já vem não só da tradução latina, como também da original grega koiné, né? Dos papiros naquela época até então que se desfazelaram ou acabaram se perdendo, né? E mesmo naquela época sobrou foi as cópias e muito bem restringidas e guardadas a sete chaves até hoje, né? Muitos manuscritos e documentos pelo Vaticano, nas catacumbas ali do Vaticano, né? No subsolo. Então, temos algumas atestações deles demonstrando que de fato que desde o princípio, né? Aliás, lembrando que Jerônimo foi um dos principais, o tradutor, né? Ali no início, para repassar para o latino, tá? Que nós temos hoje.
Então a Vulgata Latina partiu de Jerônimo. É isso que nós temos que compreender. E dela surgiu todas as outras variações diversas, outras Bíblias que nós temos aí, com diferentes tipos de traduções e de sentidos de palavras segundo as suas denominações. Muito bem, então, compreendendo esse contexto aqui histórico, tá? Vamos voltar a falar do texto de Mateus, capítulo 4. Nós temos aqui a tentação no deserto, né? É o relato. Esse relato, ele é bem extenso de ser explicado se eu for continuar aqui, né? Por isso eu vou deixar para uma parte 2, para um segundo vídeo, né? De fato, isso aconteceu, está nas escrituras na minha concepção. Deixo de antemão que sim, para mim aconteceu de fato, tá? Não talvez todos os versos em si, como demonstrarei aqui, mas sim a desconstrução da lei perpétua de Israel. É isso que Cristo faz quando ele rebate aqui as afirmações dele no deserto, né? Ali do diabo no deserto. Então deixaremos para uma parte 2 é isso. Então, parte 2 do capítulo 4 no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima, se Deus quiser.